limpeza do fígado e o início da desintoxicação. Eu posso iniciar essa desintoxicação tanto por essa etapa do fígado, quanto fazer o que a gente vai falar hoje, que é a dieta anti-ama, né? Estimular o Agni e depois pacificar o fígado. E são opções que a gente utiliza de forma diferente e às vezes em épocas diferentes também, né? O Ayurveda, como rotina anual, ele sugere que a gente faça 2 desintoxicações no ano. Tá? Então, a transição, o outono, entre o verão e o inverno, que seria entre o calor e o frio, né? E a outra transição, que é a primavera, ao contrário, a transição entre o frio e o calor. Então, as mudanças de estação, outono e primavera, as estações intermediárias entre calor e frio, elas são momentos importantes para a gente fazer isso. Quem está em outras regiões, às vezes, tem estações, por exemplo, seca e úmida, né? O clima não é definido igualmente em todos os lugares, mas o que importa a nível de desintoxicação é a transição. É eu tirar o excesso do que veio da estação anterior, né? Então, no caso da maioria de nós que está aqui mais para a região sul-sudeste do Brasil, que a gente tem essas 4 estações bem definidas, mas para todos que estão saindo do verão agora, e por isso eu escolhi começar pelo fígado, a gente vai tirar o excesso de calor que eu acumulei durante o verão, em primeiro lugar. Isso já vai pacificar muitos dos efeitos que a gente teve naturalmente por causa do clima em função do calor. E hoje a gente vai falar da dieta anti-ama em si, tá? Então a gente tem essas 2 semanas de chá, que pode, conforme a Constituição, variar entre 1 e 2, então quem parou antes não tem problema, isso é bem importante, tá? Porque a gente está aqui em grupo fazendo de uma forma muito mais suave, mas quando a gente faz de uma forma individualizada, eu vou dizer mais certinho, 7 dias, 10 dias, 15 dias, ou a gente vai acompanhando para ver como é que a pessoa está se sentindo e às vezes pode parar antes. Então esse processo vai entre 1 ou 2 semanas e é natural que varie. E é bom que vocês sintam, agora deu, não preciso mais tomar. Posso, se eu tenho dificuldade ou fragilidade nesse sistema, repetir isso 1 vez por mês. Tá? Então, a gente pode repetir essa semaninha de chá amargo 1 vez por mês, como uma forma de manter, né, o nosso fígado em bom funcionamento. Mas não posso tomar demais. Então, não posso passar desse período, não posso tomar isso continuamente. Os amargos, né, especialmente esses mais depurativos, que purificam o fígado, eles não podem ser utilizados em excesso, tá? Senão eles vão desnutrir, senão eles vão nos agravar outros sistemas. Então, de vez em quando posso fazer isso, lembrando que eu posso fazer por alguns dias. Quando a gente entra nesse processo de limpeza do sangue, sai na pele, tá? Então, natural, isso que aconteceu de sair espinhas, de ter dor de cabeça e tudo mais. Mas não deve ser muito forte, tá? Então, se esse processo é muito forte, né, se está muito intenso, se está incomodando, eu posso fazer uma pausa ou eu posso diminuir a quantidade de chá que eu estou tomando, tá? Ele é um processo, assim, ele é uma consequência da desintoxicação, mas a gente precisa ir com suavidade, sem causar tanto desconforto. Se eu tenho um desconforto muito intenso, a dor, por exemplo, ela acaba agravando um outro sistema, tá? E isso é um pouco diferente de outros momentos que eu como, por exemplo, castanhas em excesso, ou que eu como uma costela com gordura, ou que eu como alguma coisa com muita gordura e essa gordura sai na pele e sai espinhos. Isso é uma pergunta interessante também. As pessoas de natureza pita, elas podem ter enxaqueca por comer gordura demais. E aí não é a desintoxicação, aí é o oposto disso, aí é o momento em que eu estou sobrecarregando o meu corpo, né? Então, o que eu estou fazendo, o contexto onde surge essa dor de cabeça, ele faz toda a diferença no quesito diagnóstico, assim, de eu entender o que está acontecendo, tá? Não quer dizer que sempre que tiver espinhas ou dor de cabeça, que seja
é resultado e reflexo da desintoxicação. Isso é importante da gente observar. E no começo, quando a gente estava conversando, eu estava falando a respeito do dia de caldo e da importância de acender o nosso Agni, né? Então, esse dia de caldo, além de ser um descanso para o nosso sistema digestivo, esse descanso para o nosso sistema digestivo, ele tem um objetivo, tá? E o objetivo desse processo, desse processo todo que a gente vai falar nessas 2 aulas que a gente já falou na aula passada com relação ao caldo e que a gente vai falar hoje com relação à dieta mesmo de desintoxicação, que a gente chama de dieta anti-ama, é promover o nosso Agni, é acender esse fogo digestivo e é trazer à tona essa fome. Então, esse dia de caldo que vocês fizeram, e é legal que cada uma perceba isso, ele tem um momento diferente de terminar para cada uma de vocês. E esse momento é quando vem essa fome muito grande. Eu costumo até brincar com isso, né? De dizer assim que quando você está com raiva do seu terapeuta, é hora de comer, né? Porque essa raiva ela vem às vezes junto com a fome. E é nesse ponto que a gente quer chegar. Então, assim, vai tomando caldo, quando lá dentro, assim, falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Essa louca me pediu para ficar só com caldo. Ótimo, é só fome se manifestando de diversas maneiras. Então, é esse movimento visceral que a gente quer trazer. Né? Isso tudo vem junto com o Agni, e isso tudo vem na mente e nas emoções também. É muito bonito isso. A gente tem medo dessa irritação, mas na verdade ela é uma paixão que vem também. É uma força interna que nós temos, né? O que acontece? Se eu ficar tentando resistir a essa fome, porque eu penso que eu tenho que fazer 24 horas de caldo, esse fogo vai transbordar e vai queimar tudo. Ele vai causar desastres na minha vida, né? Nas minhas relações e no meu corpo. Então, quando vem isso com muita força, eu preciso pacificar esse fogo com a comida, que às vezes é o fundinho da sopa ali. Porque eu dar o alimento para o corpo não significa que eu preciso dar um alimento muito pesado. Se vocês pensarem, essa canjinha que eu pedi para fazer e esse fundinho da panela, a parte sólida dessa sopa, ela é nutritiva, ela é o alimento, ela me sacia mais. Mas aí ela ainda tem poucas misturas, ela ainda é leve, ela ainda é pura nos seus ingredientes. Tá? Então não tem problema nenhum comer este fundinho da sopa e não tem problema nenhum se eu não sentir fome eu seguir mais um pouquinho. Mas eu preciso seguir mais um pouquinho sabendo que eu estou buscando acordar esse Agni, que eu estou buscando estimular essa fome. Que ter a fome é o grande resultado que a gente busca nesse processo. Isso é uma particularidade do Ayurveda e às vezes ela é difícil para nós, para a gente entender. Porque a gente aprendeu nos ambientes que a gente vive a ter medo da fome. A gente tem crenças alimentares, a gente pensa que a comida é ruim porque engorda, né? A gente pensa que engordar é ruim porque tem um modelo, me permitam a palavra, bizarro de capa de revista, assim, que todo mundo acha que tem que ser, né? E a gente acha que se eu não tiver fome e não comer, tá tudo certo. A gente tem medo da nossa fome. Assim como a gente tem medo, muitas vezes, dessa intensidade das nossas emoções. Porque a gente foi, num outro aspecto, culturalmente, na nossa educação, as coisas foram colocadas num lugar mais polido, mais quieto, né? Onde as emoções não são bem-vindas, onde muitas vezes a expressão mais visceral do nosso ser ela não é bem-vinda. Então a gente aprende a guardar tudo isso, a acomodar tudo isso, a gente vai cindindo as ligações do nosso corpo com esses lugares. E isso também vai prejudicando o nosso Agni. Porque esse fogo, né, ele tem uma função de expressão na vida. Às vezes ele é foco, às vezes ele é motivação, sabe? Às vezes é o que me impulsiona a levantar daqui e sair e fazer alguma coisa. Então, quando a gente vai segurando, guardando tudo isso e vai entendendo essas coisas como inadequadas, a gente também vai deixando de relacionar-se consigo mesmo. A gente vai cindindo o corpo, a mente e o espírito. E a gente vai
apagando esse fogo. É nesse ponto que eu preciso chegar. Todo o nosso objetivo no início, né, desse novo ciclo agora é trazer esse fogo à tona. Tá? E trazer ele à tona como um fogo controlado, moderado, com sabedoria. Então, para quem é muito pito, o desafio vai ser comer nas horas certas e na quantidade certa para ficar saciado. Tá? Para quem tem as características mais CAF, mais vata, o desafio vai ser trazer essa fome à tona. Vocês estão num grupo muito grande e muito rico. Então, é muito importante que dentro dessas orientações vocês também consigam se encontrar e se perceber, né? Em que uma é diferente da outra. Mas, com certeza, num grupo, né, que a gente está aqui de praticamente 30 pessoas, vocês vão ter muitas pessoas de características iguais a vocês. Né? E aí que a gente vai didaticamente se dividindo em quem tem o Agni mais Pitta, o Agni mais Vata, o Agni mais Kapha. Né? Para a gente poder compreender que dentro das nossas características está tudo ok o nosso sentir. A gente só precisa aprender qual é o manejo disso. Né? O que eu faço com isso que eu estou sentindo agora. Tá? Então, esse objetivo de despertar esse Agni é justamente para que esse fogo faça em nós uma transformação, para que esse fogo vá mexendo o que ficou parado, para que esse fogo vá digerindo os excessos, e para que a gente se mobilize. Todas precisam passar por esse processo, tá? A diferença é que quem tem mais fome vai passar por esse processo comendo os alimentos adequados para não ficar com fome, e quem tem menos fome vai passar por esse processo comendo alimentos mais leves para estimular essa fome. Tá? Então, basicamente, a gente vai dividir as orientações aqui hoje, né, no sentido de como é essa minha fome, se tenho mais fome ou se tenho menos fome. Tá? Mas ainda, em termos gerais de orientação, a gente vai estar dentro dessa dieta anti-ama, dessa dieta de desintoxicação, e lembrar que eu tenho esses 2 períodos para fazer isso. Então, a gente está fazendo isso agora na transição do verão para o inverno. Né? Primeiro, a gente pacificou o dosha pitta, que é o excesso de calor que a gente vinha trazendo do verão com esse chá. A gente tira também o inchaço, o excesso de água, quando a gente usa esses chás amargos. Então, muita gente sentiu que existe uma diferença entre o emagrecer e o desinchar. Quando a gente toma esse chá amargo, a gente desincha. E agora a gente vai falar a respeito de um cardápio para uma semana de desintoxicação que tem a função de digerir ama. Tá? Então, é a função de reduzir o muco no nosso corpo. Eu preciso aqui que cada uma se olhe e se observe no cuidado, né, de que se eu não tenho tanto muco, se eu não tenho tanto tecido, se eu não tenho tanta massa corporal, que eu não posso ir com muita intensidade para uma dieta, para uma alimentação que se propõe a reduzir. Então, quem tem o corpo mais vata, né, que facilmente perde peso, que tem a facilidade de emagrecer e depois não consegue ganhar peso com facilidade, vai precisar ir com mais cuidado nesse momento. Tá? O que eu vou ensinar aqui é possível de aplicação para todas. Eu dividi no começo a fome de vocês, né, mostrando como é o Agni de Vata, o Agni de Pitta, o Agni de Kapha. Eu queria falar um pouquinho da estrutura corporal agora, né, do corpo de cada um. As pessoas de natureza Vata têm poucos tecidos. Eu não vou conseguir mostrar aqui, né, porque eu tenho bastante tecido. Mas quem não é assim, quem não consegue observar em si mesmo, pode pensar nos seus amigos ou alguém que você conhece que os ossinhos são proeminentes aqui, ó. Os meus não dá para ver, né? Eu tô fofinha aqui. Mas tem pessoas que têm os ossinhos aqui, que os ossos aparecem mais, que as articulações aparecem mais e que aqui não tem tanta camada. Em mim tem um tecidinho aqui. Então, quando eu me aperto aqui, ó, eu não consigo sentir os meus ossos. Quando a gente é pele e osso, né? Aquela brincadeirinha de quando a gente emagrece, é porque eu sou mais mata, tá?
Então, pele e osso é mais vata. Quem tem essa fofurinha que eu tenho aqui, ó, isso aqui pode ser mais kapha ou pode ser mais pita, tá? E pode ser que eu tenha dos dois. O que que acontece? O tecido muscular, ele é pita. Então, se eu tenho músculo, se eu aperto no lugar onde o músculo cresce e eu sou firme, tá? Eu tenho constituição, corpo físico, mais pita. Se eu aperto e é mais molinho, se eu sinto que eu tenho mais água, né? Se eu tenho mais tecido gorduroso, isso é mais kapha, tá? Então, o kapha acaba sendo mais molinho, mais macio, embora o pita também tenha água, e o pita é mais durinho, mas os dois têm tecido, eu não consigo facilmente descobrir onde é que estão os meus ossos aqui dentro, tá? Além disso, né, o pita engorda e emagrece com a mesma facilidade. Então, assim, o pita vai fazer uma semana de dieta anti-ama, ele vai perder 3, 4 quilos, depois ele ganha 3, 4 quilos de novo. O vata vai perder 3, 4 quilos, não vai ganhar de volta nunca mais, por isso precisa ter cuidado. E nunca mais é uma brincadeira, tá? Mas demora para ganhar peso, é difícil ganhar peso. E o kapha, ao contrário, ele vai perder, né? E às vezes até ter essa vontade de continuar emagrecendo, mas o kapha é aquela pessoa que tem facilidade para ganhar e dificuldade para perder. Então, ele fica uma semana, perde 4 quilos, come uma sobremesa, ganha os 4 quilos de volta. É essa sensação que a pessoa kapha tem. Tá? Eu costumo até brincar em algumas palestras que a pessoa kapha, ela engorda com o cheiro da comida, né? Porque a gente tem essa sensação terrível de eu não como nada, mas eu continuo engordando. Então, dentro da dieta anti-ama, que a gente vai ver hoje, todas podem perder um pouco de peso. É natural, a gente vai tentar tirar o excesso, a gente vai tentar tirar o que não está sendo digerido. Mas as pessoas de natureza vata precisam tomar especialmente cuidado. Tá? Então, quando eu estou propondo para vocês uma dieta anti-ama de uma semana, eu vou traduzir essa semana, que ela pode ser de 3 dias, para quem é mais vata, ela pode ser de 5 dias para quem é mais pita, e ela pode ser de 7 dias para quem é mais kapha. Tá? Aí cada uma de vocês vai sentir qual é o período que vai fazer essa dieta, porque ela é uma restrição alimentar. Então, também é bem importante, né, quando a gente fala dos cuidados, que vocês saibam que assim como a gente não pode ficar muitos dias no chá amargo, né, porque ele reduz demais os meus tecidos e daí agrava outros sistemas, eu não posso ficar mais que uma semana nessa dieta. Porque algumas de vocês vão adorar. O que vai acontecer é viciante, daí a gente quer ficar nisso o tempo todo. Mas eu preciso depois colocar um pouquinho mais de nutriente. Então, também dentro do contexto do Ayurveda, isso que a gente está fazendo agora é uma preparação para que eu possa nutrir profundamente os meus tecidos. Tá? Essa fome, que eu falei no início que ela é bem-vinda, ela é necessária para que eu possa digerir e absorver completamente os nutrientes do que vai vir a seguir. Então, a gente planejou 3 encontros, né? Um para falar do fígado, esse de hoje para falar da dieta anti-ama, e no último eu vou falar da nutrição e do rejuvenescimento. Então, para colocar os alimentos nutritivos, eu preciso primeiro colocar esse sistema digestivo em pleno funcionamento, tipo máquina a vapor. Eu preciso estar com essa fome no lugar correto e com tudo funcionando bonitinho. E aí, o que eu comer depois vai me nutrir profundamente. Então, essa é uma etapa que ela tem um depois e que ela tem um objetivo, né, dentro de um contexto bem definido. Tá? Algumas de vocês já fizeram consulta particular comigo, né? Geralmente eu organizo primeiro os alimentos que a pessoa vai comer, depois ela entra nessa dieta e quando ela sai, ela já está com a vida organizada. Tá? Isso é uma perspectiva também, né? No primeiro ciclo, a gente falou bem suave sobre alimentação saudável. Então, isso é a ideia de organizar. Né? Não adianta eu fazer dieta quando a minha vida está uma bagunça e daí eu saio da dieta e eu volto para a bagunça. Então, essa semana é para escolher um momento. Né? Vocês vão ter 10 dias aí, eu acho, ou mais, até o nosso próximo encontro. Acho que mais de 10 dias, acho que a gente tem 14 dias.
até o nosso próximo encontro. Então, escolham dentro desse período um momento em que vocês vão poder descansar, em que vocês vão poder se dedicar a preparar o alimento, em que vocês vão poder se dedicar a fazer uma pausa para se alimentar, em que vocês vão poder prestar atenção na respiração, na mastigação, no conforto, na beleza do prato de vocês, né? Em que vocês vão poder se relacionar com o alimento a partir de uma nova perspectiva. Tá? Isso é bem importante. Então, eu planejar, eu escolher um momento em que eu vou me dedicar a isso, é importante. Durante essa semana não pode ter atividade física em excesso, não posso ter preocupações em excesso. De uma certa forma, esse recolhimento que a gente está é um momento apropriado para isso, né? Mas eu preciso analisar o meu contexto, porque também nesse momento os desafios são diferentes para cada uma de vocês, né? Eu aconselho que quem está muito na correria, quem está muito cansada, né, quem está trabalhando muito ou quem está numa rotina muito puxada em casa com os filhos, que deixe isso para um outro momento. Tá? Para que vocês possam estar nessa dieta de desintoxicação inteiras, né? E dedicadas a observar o processo que vai acontecer com vocês. Então, se vocês não puderem fazer isso até o nosso próximo encontro, vocês guardam essas informações, vocês guardam essas instruções para poder fazer isso no momento mais adequado. Tá? E agora eu vou falar da dieta anti-ama propriamente dita. E começar por uma coisinha que a gente coloca de manhã cedo e que a gente teve alguns comentários lá no grupo, que a gente chama de ama pachama, que são as misturinhas que digerem ama. Tá? Então, somente durante esta semana, porque se a gente usar demais especiarias e ervas e tudo mais para estimular o acne, a gente também vai ficar sem medicamentos para usar depois. Então, durante essa semana, a gente vai usar de manhã cedo em jejum uma opção de misturinha, tá? Uma misturinha para promover o nosso acne, e eu vou usar o gengibre como uma base principal, tá? Para despertar essa fome, para digerir os excessos, né, em todos os sentidos. Então, existem 3 formas de se usar isso, tá? Para quem é mais vata, eu vou recomendar uma receitinha que a gente chama de panaceia. Eu não lembro se eu já passei ela nesse grupo, mas ela é muito difundida e depois eu vou passar ela para vocês por escrito, tá? Que é a gente ralar o gengibre igual cenoura, apertar ele ou com um paninho de val ou com a mão ou uma peneirinha para que saia um suco. Então a gente vai espremer o suco do gengibre fresco, vai espremer alguns limões e num outro vasilhame vai colocar a mesma quantidade de suco de limão e de suco de gengibre fresco. É exatamente a mesma quantidade. Então, se eu medir com uma colher, né, 3 colheres de suco de gengibre fresco, 3 colheres de suco de limão fresco. O que sobrar um pouquinho de lado ali, eu desprezo ou uso para outra coisa, não uso nessa receita. Tá? Se eu fizer uma colher, o importante é que seja a mesma quantidade. Vou colocar ali uma colher cheia de açúcar mascavo, e aqui a quantidade ela já pode variar. Então, por exemplo, para criança, para gestante, né? Ou se eu não tolero muito os sabores mais amargos e picantes, eu posso colocar um pouco mais de açúcar mascavo. Então, para 3 colheres de gengibre, eu posso colocar 1 ou 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, conforme isso faz suavizar a mistura. Então, conforme eu precisar dessa suavidade, tá? E uma pontinha de colher pitadinha, né? Pontinha de dedo ou o cantinho da colher mesmo, de sal rosa, de preferência. Esse equilíbrio entre o sal e o açúcar é mais ou menos aquele que a gente conhece do soro caseiro, né? Ele nos dá um equilíbrio interno, tá? E o gengibre e o limão aqui vão fazer
esse papel de digerir ama. Então, tudo isso misturado dura 3 dias na geladeira. Aí eu vou tomar uma colher de chá de manhã, ao acordar, de estômago vazio, uma colher de chá para despertar esse hálito. Por que ela é mais indicada para vata? Porque o vata é mais seco e essa mistura é mais úmida. Tá? O suco fresco do gengibre, ele é uma forma com mais água. Então, eu tenho mais desse elemento aqui. E o objetivo disso é estimular a fome. Então, durante essa semana de dieta, eu não vou ter água morna com limão. Eu vou ter uma colher de panaceia para quem é mais vata, tá? Porque tem mais essa quantidade de água. Essa é a primeira opção. Então, a gente tem mais 2 opções. Para quem é mais cafa, tá? Então, o cafa tem uma tendência maior a engordar, ele tem também um frio, ele tem um metabolismo mais lento, ele acorda bem mais devagar de manhã, e ele acorda sem fome, geralmente o cafa só vai querer comer lá por perto da hora do almoço. A gente vai usar o gengibre em pó misturado com mel. Então, o mel, ele é um dos melhores veículos para cafa. Aí eu vou pegar o mel mais fresco, que ele está mais líquido, ou eu vou colocar ele em banho-maria para ele ficar mais molinho, e vou colocar uma colher de sopa de gengibre em pó e a quantidade de mel que eu precisar para fazer uma pastinha, tá? Tem que ser uma pastinha tipo brigadeiro de colher. Eu preciso tirar uma colher dessa para comer pela manhã. Então, para quem ficar com essa opção, essa é uma opção que ajuda a digerir bastante gordura e ela aquece o corpo, tá? Eu vou colocar essa colherzinha, tipo um brigadeirinho de colher, eu vou comer uma colher de chá dessa mistura de manhã cedo em jejum e tomar água morna logo em seguida, tá? Essa mistura me ajuda a engolir, ele é bem picante, então eu preciso colocar na boca e meio que engolir direto. E Então, depois tomar água morna para dissolver isso tudo. gengibre em pó, mel e... Essa segunda é só gengibre em pó e mel. Tá, e a primeira é suco de limão, suco de gengibre e o que mais? Açúcar mascavo e sal. Eu vou passar essa primeira, que é mais extensa, por escrito depois para vocês lá no grupo, tá? É só para a gente ver as 3 opções de preparo. Quem é mais pita, e lembrando então que o pita tem fome intensa e uma tendência a ter azia, isso é importante, porque o pita tem uma tendência à acidez no estômago e ele também esquenta muito rápido, vai usar como veículo o ghee. Então, é bem parecido com a do mel, só que no lugar do mel vou usar o ghee. Vou derreter o ghee em banho-maria, vou colocar uma colher de sopa de gengibre em pó e vou colocando o ghee até que isso forme uma pastinha. Guardo lá separado num vidro ou num vasilhame à parte, tá? Quem é pita não precisa estimular tanto a acne. Então, no lugar de uma colher de chá, que foi o que eu recomendei das anteriores, vai usar uma colher de cafezinho. É aquela menorzinha. É aquela colher que é menor que a de chá. Tá? A gente tem colher de cafezinho, colher de chá e colher de sobremesa. E depois a colher de sopa. Não sei se vocês visualizaram o tamanho da colher de vocês, né? Mas é importante a gente entender essas opções. Vou usar a colher de cafezinho. Vou usar uma colherzinha menor dessa mistura de ghee e gengibre em pó. Tá? Também, de manhã cedo em jejum, engulo essa pastinha e logo em seguida tomo água morna. Durante essa semana, água morna sem o limão. Bom, esse é o grande segredinho da gente estar aí estimulando a acne e promovendo a digestão durante essa semana de dieta anti-ama. E aí a dieta em si, ela vai ter algumas premissas, né? A alimentação precisa ser leve, a gente precisa tirar as proteínas, especialmente as proteínas animais. Então, essa é uma semana que a gente vai tirar, não se usa, né, leite, queijos e derivados, e não se usa as carnes, tá? Lembrando que conforme o acne, né,
ou a fome, ou a nutrição de cada uma, a gente pode ali nessa semana ir entre 3 e 7 dias. O período não é igual para todos, tá? Mas então a gente vai tirar os alimentos mais pesados, especialmente as proteínas, para que o nosso corpo possa liberar as suas enzimas digestivas e digerir os excessos, tá? Por isso também, durante essa semana, a atividade física não pode ser muito intensa, né? Porque a gente não vai estar, a configuração da nutrição que a gente vai estar usando ali, ela não é a mesma de uma alimentação normal. Essa não é uma semana normal. Essa é uma semana de recolhimento, tá? E aí, nessa semana de recolhimento, preciso também me recolher desse contato social, seja ele presencial ou por redes sociais, como a gente está fazendo, de pensar demais, de estudar demais, de estimular demais a minha mente. Ela é uma semana de recolher também os sentidos, mente e emoções, para que eu possa processar, para que eu possa digerir, para que eu possa observar os meus processos, tá? Uma semana de descanso em todos os sentidos. Quando a gente faz, uma curiosidade, né? Quando a gente faz essa semana nos retiros de xamana, que eu coordenei por um tempo, a gente usa um período para fazer silêncio, né? O que é muito interessante também, e que eu acho bem adequado nesse momento de panacea, não, momento de pandemia, para quem está em casa com a família, se colocar em um período de silêncio. Pode ser uma manhã, pode ser uma tarde, né? Para as pessoas que nunca praticaram, a gente não põe períodos muito intensos, mas se colocar em silêncio, assim, é uma oportunidade transformadora, porque o silêncio favorece a introspecção, o silêncio favorece o recolhimento, né? Então, se propor a estar consigo mesma durante um período, é muito bom. A gente vai ver o quanto as nossas interações nos demandam energia, né? Claro que a gente, nesse período, mais do que nunca, pode ver o quanto as nossas interações são maravilhosas, né? Como a gente sente saudade das pessoas, como a gente sente falta de estar juntos. Mas o recolhimento em si não é só eu ficar em casa, não é só eu ficar, né, com as minhas coisas. Às vezes eu coloco música, eu estou vendo TV, eu estou, né, assistindo Netflix, que TV não existe mais agora, mas enfim, a gente se distrai, a gente dispersa os sentidos. O silêncio traz o foco para dentro, o silêncio traz o recolhimento. Isso favorece muito a gente, às vezes, digerir emoções, a gente processar pensamentos. Quando eu falo em digerir emoções e processar pensamentos, é lidar com as nossas questões internas, né? O silêncio favorece o olhar interno. Então, eu sugiro que vocês escolham um momento para esse momento de silêncio que a gente chama de mauna, né? Que é o recolhimento, tá? Da mente e dos sentidos também. E aí vamos falar das opções de cardápio. As opções de cardápio, elas vão variar, como eu falei no início, se vocês têm muita fome ou pouca fome, né? Então, como a gente tirou todas as proteínas, os laticínios e isso tudo, quem já é vegano, quem já não toma leite, quem já não come queijo, quem não come carne, quem já tem uma alimentação mais restrita, vai precisar tirar um pouquinho mais, né? Para não ficar igual. Quem come bastante leite, carne, ovos, vai ainda sentir um pouco mais de fome, né? Porque essas proteínas dão uma certa saciedade, tá? Então, cada uma precisa olhar para isso conforme a medida da sua alimentação. Durante essa semana, a alimentação decresce. Eu retiro algumas coisas e trago para a simplicidade e para poucos ingredientes. Mas lembrem que eu falei no começo que ninguém precisa ficar com fome. Então, é a saciedade, né, que é importante também. Não só eu ter fome na hora de comer, como eu comer e me sentir saciada. E aí, para que isso aconteça, eu vou comer mais do mesmo, porque a minha proposta vai ser simplificar, tá? Então, eu vou escolher uma coisa dessas opções que eu vou dar e vou ficar com ela a semana inteira, ou durante todos os dias que eu for fazer a minha dieta, o meu recolhimento,
tá? As opções de desjejum café da manhã são, para quem tem pouca fome, a maçã assada ou cozida. Então, assim, acordo sem fome, vou ficar com a maçã, tá? Não é a maçã crua. A maçã assada eu corto ela nas metades, viro de boquinha para baixo, coloco no forno, ela dá uma encolhidinha na casca, né? E fica bem docinha, é gostoso. E a maçã cozida eu descasco ela e fervo com um pouquinho de canela, um pouquinho de cravo. E eu coloco um pouquinho de açúcar, porque senão o cozinhar na água tira muito do paladar dela, e o açúcar ajuda a conservar também. Mas é assim, uma colherzinha pequena, não é uma maçã com calda, né? É uma maçã fervidinha até ela ficar cozida, tá? Uma outra opção é a maçãzinha do McDonald's, né? Quando a gente corta aquelas tirinhas ali, descasca, corta umas tirinhas, coloca numa frigideira, um pouquinho de água, uma canelinha em pó, e pode polvilhar com o dedo mesmo um pouquinho de açúcar. Ela dá uma fervidinha, ela cozinha muito rapidinho a maçã, ela vai ficar docinha e com canela, tá? Então esse é para quem tem pouca fome. Para quem acorda sem fome, o desjejum café da manhã vai ser isso. Posso tomar uma xícara de café se o café for muito importante para mim. Mas eu aconselho que quem tem o vício do café, que tome uma xícara para não sentir dor de cabeça, mas que evite o excesso de café. Então, assim, bem pouquinho. Não pode ter leite nem açúcar nesse café, né? Isso já vai fazer com que a gente olhe para ele de uma outra forma. E o ideal é beber um chazinho, tá? Então, um chazinho assim, uma camomila, um hortelã, um capim-limão. Isso vocês podem tomar no horário da manhã. Quem tem bastante fome vai escolher entre pãozinho torrado, que pode ser com ghee ou manteiga, se eu gosto mais do salgado, ou pode ser com mel, se eu gosto mais do doce. Posso fazer uma tapioca sem recheio. Então, se eu fizer a tapioca, eu vou usar a mesma opção ali de um ghee, de um azeite de oliva. Posso colocar azeite e orégano para quem gosta mais desse paladar, mas vou ficar só com a massa, não vou usar recheio. Ou posso usar uma mandioca cozida. Lembrem que vocês vão escolher uma dessas 3 opções. Então, quem tem pouca fome, só a maçã cozida. Quem tem bastante fome, pão torrado, tapioca sem recheio ou mandioca cozida. A gente vai demandar muito de aconchego durante essa semana. Porque a comida faz esse aconchego, esse acolhimento. Então, quando eu tiro o prazer do meu paladar, eu preciso buscar esse aconchego de outras formas. É muito interessante também que isso vai fazer vocês olharem para outros aspectos de vocês mesmas nesse sentido, né? Quem busca o prazer na comida vai ser desafiado a olhar para isso, né? E buscar o prazer em outros lugares da vida, né? E isso está muito relacionado à nossa ansiedade também, né? Então, quando a gente tira um pouco o foco da comida, a gente vai acabar olhando para várias outras questões, tá? Então, desjejum, chazinho. Bom, quem tem bastante fome, pode ainda fazer um intervalo de lanche, especialmente quem acorda muito cedo, e comer essa maçã cozida no lanche. Tá? Então, essa maçã cozida vai ser a nossa única fruta durante esses dias, né, de dieta. Tá? E aí a gente vai passar para o almoço. Bom, vai diferir um pouco, vai ser um pouco diferente para cada uma de vocês. Quem tem bastante fome vai ficar só com aquela pastinha ou a panaceia no desjejum. Quem tem pouca fome e precisa estimular o acne, vai usar de novo, antes do almoço, a pastinha ou a panaceia. Tá? Então, quem sentiu ali que até meio-dia foi suficiente de caldo, não precisa estimular o acne nesse momento.
Quem sentiu que ficou o dia inteiro de caldo tranquilo e não deu muita fome, precisa aqui ou da pastinha ou da panaceia para estimular o acne antes de comer, tá? Então eu preciso despertar essa fome antes de comer. Se eu já estou com fome, não preciso de nenhum outro recurso. A pastinha é um recurso, né? Tá? Então aí cada uma sente como que é a sua realidade. E a gente vai almoçar o arroz. Eu gosto muito da lentilha, então quem puder usar a lentilha, sugiro que use a lentilha. E eu vou dar uma opção para quem não pode usar a lentilha para que use um feijão. De preferência o feijão azuki, que é aquele pequenininho. Tá? De preferência aqui para quem é mais cafa, para quem tem mais tecido, para quem tem excesso de peso e precisa emagrecer, o arroz cateto integral. Para quem é vata ou pita, pode ser o arroz branco, que exige pouco esforço para digestão. Tá? Eu sei que muitas pessoas já usam o arroz integral, pode ser o arroz integral, né? O que vocês tiverem mais fácil. Feijão ou lentilha, a gente coloca de molho antes de cozinhar, despreza essa água, né? E aí cozinha bem, às vezes sai aquela espuma, tira aquela espuma. Procurem fazer tudo isso bem cozido, tá? Para que fique fácil de digerir. E vocês vão usar ali 2 legumes e uma folha verde refogada. Então, por exemplo, couve, brócolis também conta como essa folha verde, tá? A folha da mostarda que dá para refogar. Tem uma variedade de folhas que a gente pode refogar. Não tem salada crua nesses dias, tá? Porque o frio apaga o nosso acne. Então, não vamos usar nada cru durante esses dias, seja 3, 5 ou 7 dias. Tá? Esses 2 legumes, assim, de preferência, coisas bem simples, né? Uma vagem, uma cenoura, que varia as cores, tá? Que sejam coisas que você tem no dia a dia. A gente tira o tomate, é bem importante falar disso também, porque o tomate no Ayurveda ele é mais considerado uma fruta ácida do que um legume, né? Então, e ele é muito comum para nós, né, no nosso dia a dia. Então, o tomate não entra aqui, tá? Então, é alguma coisa assim, tipo cenoura, vagem, um brócolis ou uma couve refogada. É bem simples, o que vocês vão comer junto com esse arroz com lentilha. E aí, preciso comer também o suficiente para me sentir saciada. Tá? Preciso preparar isso com especiarias, preciso preparar isso com ervinhas frescas, folhinhas por cima. Eu preciso dar um sabor, um prazer, um paladar a isso, sem usar muito alho e cebola. Então, se vocês conseguirem não usar alho e cebola nesses dias, é bem importante também. Tá? E aí vocês já vão sentir que a gente também vai liberando um pouco o paladar, né, que ele está viciado em certas coisas que a gente usa bastante. Não precisa necessariamente ser uma comida sem graça, tá? Não é um sacrifício, é um convite e às vezes um desafio para a gente experimentar novos sabores. Tá? Posso aqui usar o alho poró, que é a folhinha, né? E é mais suave. Posso usar salsinha, posso usar cebolinha, enfim. Posso usar diversos temperos. Depois do almoço, um pouquinho de chá verde ou um chazinho de hortelã. Que é para ajudar a digerir isso tudo. Para quem tem bastante gases, pode ser a erva doce também. Tá? Não tem muito rigor assim, mas um chazinho que me favoreça a digestão depois do almoço.
Aqui a gente vai vencer um pouco o desafio também de não comer a sobremesa, né? Embora em outros momentos eu já tenha proposto que a gente deixe esse doce para um outro momento. E aí, durante a tarde, eu vou repetir o cardápio da manhã conforme a minha fome e no momento que eu tiver fome. Tá? Então, a leitura, né, que eu faço dessa dieta anti-ama é que ela tenha pouca informação e que a gente coma sempre os mesmos alimentos, mas que a gente coma a quantidade suficiente para ficar saciado. O que está restrito aqui bastante é a variedade. Tá? A gente está indo na direção de um raciocínio de uma monodieta. Uma monodieta seria eu comer a mesma coisa o dia inteiro. Aqui a gente tem um pouquinho mais que um, né? Então a gente não está tão mono assim. Mas para o que a gente está acostumado a comer, já é bastante restrito. Né? Eu vou ficar com a maçã, o que eu escolhi lá para o café da manhã ou lanche da tarde, daquelas 3 opções que eu dei, e com esse arroz, lentilha e os mesmos legumes durante alguns dias. Cada vez que eu sentir fome, vou comer novamente uma destas coisas. Se eu sinto bastante fome, pode ser que eu almoce 2 vezes, pode ser que eu almoce ali pelas 11 horas, meio-dia, e que lá das 2h30 da tarde eu queira almoçar de novo. Ok, é a sua fome que manda. O importante é não sair desse esquemazinho. E a gente usa sal, sim. A gente usa sal rosa, a gente pode usar o azeite de oliva, tá? A gente pode usar as massalas, né, para fazer um temperinho. Depois eu vou botar lá no grupo o link de como que prepara as massalas. Então a gente pode usar especiarias, a gente só não vai usar alho, cebola e tomate. Jantar. Né? No jantar eu vou fazer um caldinho, ou uma sopinha cremosa, ou vou comer a mesma coisa do almoço. É a fome de cada uma que vai mandar. Quem tem bastante fome vai querer comer a mesma coisa do almoço. Né? Quem precisa de criatividade, isso é importante, porque para algumas pessoas é bem difícil repetir, né? Isso tira um pouco a graça, vai precisar brincar com esses ingredientes. Né? Vai precisar fazer uma sopa de arroz com legumes ou uma sopa só com a lentilha, aí eu preciso tirar um deles. No jantar eu posso tirar, né? E fazer uma coisa ali um pouquinho, prepará-los de uma forma diferente vai ajudar a gente a vencer um pouco esse tédio de comer sempre a mesma coisa, né? Então lembrem que nesse momento é também para vocês cozinharem, para vocês olharem para esses ingredientes ali e tentarem pensar o que eu faço com isso, né? Sem colocar outras coisas, mas de que outra forma eu posso fazer isso, tá? Posso comer cenoura de rodelinha no almoço, cenoura de tirinhas no jantar, cenoura raladinha e refogada no dia seguinte. Quando a gente muda o jeitinho de fazer, de olhar as coisas, muda a textura, muda a relação com a comida. Posso fazer uma lentilha bem cheia de caldo, depois no outro dia posso fazer uma mais sequinha, né? Posso ir brincando ali. Posso fazer ali, de repente, um bolinho de uma almôndegazinha, um burguerzinho de lentilha e usar a cenoura ou o arroz para fazer a massa, né? Dar sabe aquela fritadinha sem óleo, né? Posso apresentar isso de uma outra forma, tá? Mas preciso não sair muito desses mesmos ingredientes. E isso vai ajudar com que o corpo direcione, né, todas aquelas enzimas, todas aquelas substâncias que facilitam a nossa digestão. Quando a gente não está utilizando elas na digestão, o corpo vai utilizar elas para fazer outras quebras. Tá? Então, essa restrição, no sentido de monodieta, vai fazer com que libere as nossas enzimas e a gente facilite as reações de limpeza e desintoxicação a nível dos nossos tecidos mesmo. É aquilo que ficou paradinho ali, que deixa as costas mais duras, que deixa as articulações mais difíceis, que às vezes deixa a gente mais inchado, que vai ser digerido durante esses dias. Tá? Como é que eu saio, né, dessa restrição? Como é que eu volto, então, a me alimentar
normalmente depois do período que eu escolhi, né? Eu vou incluindo aos poucos as coisas que eu gostava de comer antes. Eu, Aline, gosto e sempre sugiro que quanto mais gradual, quanto mais devagar for esse retorno, mais vocês vão desenvolver o conhecimento de como o corpo de vocês assimila cada alimento. Então, se eu gostava no café da manhã, por exemplo, de colocar um queijinho branco, eu vou na próxima vez comer o que eu estava comendo ali mais o queijinho, para ver como é que eu me sinto com esse queijinho. Se eu gostava de comer ovos, né? Vou comer os ovos e ver como é que eu me sinto. Para cada refeição eu boto alguma coisa. Eu adorava comer uma salada, um monte de variedade de vegetais, né? Tudo bem, mas então eu vou colocar o que eu estou comendo ali e mais uma salada, ou mais uma folha, ou mais alguns vegetais e ver como é que isso cai em mim, tá? Então, assim vocês vão acabar, de uma certa forma, estendendo isso como base, né? Eu vou continuar comendo, por exemplo, esse arroz e lentilha e vou aumentar muito a variedade dos meus legumes, tá? Ou vou aumentar, vou incluir ali alguma proteína junto com o meu almoço, junto com essa base que eu tenho. Quando vocês fizerem isso devagarzinho, vocês vão sentindo como é que o corpo está digerindo e assimilando cada alimento desses. A ideia, como eu falei no começo, é trazer a fome, tá? Então, se eu sentir fome durante esse processo, ótimo, bem-vindo. O almoço sempre é uma refeição mais substanciosa, o jantar sempre é mais leve, né? E claro que cada uma vai compreender e respeitar as suas necessidades dentro disso, né? Para mim, o mais importante é que esse cardápio fique resumidinho, tá? As maiores dúvidas que eu ouço das pessoas quando elas fazem essas dietas é que a gente vai começar a ter 1000 pensamentos agora, tipo, isso pode, aquilo não pode, né? Não tem nada assim tão ruim que não possa, fora aquilo que eu falei no início, né? As proteínas dos animais e o leite. Então, leite, ovos e carnes não pode. Alho e cebola é uma sugestão que vocês tirem, especialmente o óleo que tem no alho, ele é muito pesado para a digestão, embora ele tenha um grande potencial terapêutico. Então, o alho não pode, tá? A cebola, tentem não comer, se desafiem a não comê-la. Eu deixei os legumes livres ali, só pedi para que não seja o tomate, até porque ele é muito comum para nós, né? Então, usem o que vocês têm do dia a dia, o que vocês têm na região, o que está fácil para vocês. A gente não precisa dificultar também, tá? Mas procurem restringir a variedade, isso é importante. Eu posso 3? Tudo bem. Usem assim, o discernimento de vocês também, mas compreendam que esse recolhimento, assim, no sentido de simplificar, é importante. E que às vezes é difícil. Só isso, né? Embora eu não esteja pedindo uma grande coisa, já é bastante difícil. E vai trazer várias reflexões para vocês quando vocês olharem para a quantidade de coisas, né, que vocês comem no dia a dia. Porque aí quando a gente começa a pensar, será que isso pode, será que isso pode, a gente vai ver a quantidade de informações que o nosso corpo está lidando na digestão, na nossa alimentação normal, tá? Então só esse recolhimento já vai ser ótimo. A partir de 3 dias, quando vocês sentirem que precisam ir incluindo outras coisas, vão incluindo outras coisas, conforme a necessidade de vocês. A intenção não é que o processo seja rigoroso, mas que ele dure no mínimo 3 dias. Todo mundo consegue e fica bem e não emagrece demais com 3 dias. Então, quem não pode emagrecer demais, só os 3 dias, tá? Quem precisa emagrecer, sugiro que vá se esticando, que vá trazendo esforço e disciplina e que tente ficar até os 7 dias, porque essa é realmente uma dieta que, além de desintoxicar, promover o acne, melhorar a fome, ela emagrece. Se a minha fome demorar a vir, também preciso ficar mais dias, porque o objetivo, né, dessa dieta é promover esse acne, tá? Se a minha fome vier rápido, posso ir
rapidamente, incluindo outras coisas e saindo da dieta. Então, essa é a minha proposta para vocês, para essa dieta nos próximos dias. A gente vai ter um bom intervalo aí para vocês se programarem, pegarem os ingredientes, né? E se prepararem para fazer isso. Bom, tem mais alguma coisa que eu lembrei de comentar? Que quem já fez a dieta recentemente não precisa fazer de novo, tá? Se alguém já tiver feito, né, nesse período de início de outono desse ano, não precisa fazer novamente agora. Porque agora eu estou olhando o rostinho de vocês aqui, lembrando, né, que algumas já consultaram, então algumas a gente deu uma organizada, outras já fizeram. Quem já fez não precisa fazer novamente. Tá? E aí fiquem à vontade também para, enfim, dar as indicações que vocês precisarem, trocar receitas, tirar dúvidas lá no grupo, tá? Vamos aproveitar esse espaço também que a gente tem lá para compartilhar as coisas.